conscientizar. E aí tem que ser uma política pública em todas as instâncias. Você entendeu? Pelo menos eu vejo dessa forma. Tranquilo, ministro? Tranquilo. Bom, enquanto vocês estavam conversando aqui, eu estava analisando aqui e arrumando, porque tem um problema no meu editor aqui, mas estamos de volta. Você falou uma coisa interessante. A pessoa que motiva a fazer o bullying, ela sente um ar de que ela precisa fazer, ela precisa mostrar superioridade. É uma coisa que é bom pensar. O ser humano, gente, nós sabemos que nem Freud conseguiu explicar. Essa é a verdade. Então, tem pessoas que têm necessidade de ter um palco. Tem pessoas que têm necessidade de ter palco. Tá? Isso vem a diversidade cultural, étnica brasileira de diversas formações. E nós podemos desvincular esse ego de algumas descendências que acabou formando o povo brasileiro. Que não foram poucas. Não foram poucas. O Fortulã é italiano. Guerra, eu acho que é espanhol. Né? Eu não sei. Vem da Espanha. É espanhol. E se a gente buscar a diversidade, só em Londrina, a região de Londrina, foram 52 etnias diferentes na composição da formação de Londrina. Uma farofa. Uma farofa. Aí vem o quê? Culturas diferentes que ainda se mantêm no seio dessa família. Gente, se a gente falar na grande migração, é de 100 e poucos anos. O bullying chega a ser uma cultura ou não? Eu não classifico ele muito, eu classifico como hoje não, hoje seria um crime, na verdade, né? Crime. Mas ele parte de uma cultura. Gente, é só relembrar a história, né, Fortulano? A gente tem vários. E ó, um detalhe interessante, Gilberto, que eu... Por exemplo, se eu quero um detalhe. Um detalhe aí. Lembrando a história. Nossa, meu Deus, eu tô com medo até de mencionar, porque vai dar um peso de história. Calma. Vamos maneirando. Vamos maneirar. Pega mais leve. Pega mais leve. O segundo episódio já. Gente do céu, guerra. Gente, a história recente do mundo. Eu não vou entrar no mérito, porque não é o nosso tema aqui. Foram 5 milhões de judeus. Verdade. Levado para a câmara de gás. Isso faz o quê? 45, Henrique, para hoje 70 anos. Você não muda uma geração, 2 gerações em 70 anos. Processo longo e educacional. Processo educacional. Então, nós trazemos uma série de elementos externos para dentro da nossa sociedade, aonde quem estava aqui foi expulso. Aí eu começo a falar das nossas comunidades indígenas. Para você dominar, você tem várias formas de dominar: através da força, através da impor a sua cultura, tá? E você diminuindo a pessoa. Exemplo, comunidades indígenas. Qual que foi o domínio? Eu te dou o chapéu, você me dá o pau-brasil. Escambo, escambau. Escambau. Então, olha como que o homem ele vai. Se a gente for aprofundar nesse pedido de exemplo que você né, são vários elementos culturais de você querer impor. E aí você usa essa imposição diminuindo as pessoas. Então, trazendo isso, uma parte desse contexto histórico, pode se dizer, na sua perspectiva, o bullying ele é uma consequência histórica? O bullying hoje, que nós vimos hoje em dia, não só no Brasil, mas no mundo, como uma consequência histórica? Eu vejo que é um elemento agrupado a uma série de outros elementos. Hoje eu estou muito mais preocupado com o cyberbullying. A internet foi uma outra coisa por detrás de vista que vem crescendo. Por detrás de uma telinha de celular, eu falo aquilo que eu não tenho voz de falar na frente para você, Henrique. Eu me escondo por detrás. O cyberbullying hoje eu vejo inclusive mais grave que o bullying. E aí nós vamos ter que criar o quê? Por isso que quando a gente fala em regulamentação de meios de comunicação, que tem que distanciar o termo censura
Olha bem, gente, por isso que nós temos que analisar, regulamentar. Eu tenho que colocar filtros nas redes sociais. Eu tenho que começar a colocar filtros. Isso que está sendo postado aqui, isso que eu estou falando aqui hoje. Eu posso chegar aqui e criar uma situação de interesse próprio. Exato. E levar para um público o meu interesse próprio. Então, o cyber hoje é muito mais complicado. E eu vejo nos meus alunos lá que hoje tem muito mais cyber do que o próprio bullying entre eles. Então é uma preocupação que eu vejo. Eu tenho muita essa preocupação. E muitas vezes o celular cala as pessoas. Porque quando você faz o bullying, onde você está num conjunto, as pessoas veem. É ali, é físico, virtual. É só o agressor e a vítima. Então, uma forma de tentar reduzir e tentar impedir esse cyberbullying é uma regulamentação das redes? Não, isso é um dos caminhos. Da mesma forma da lei, o Henrique. Como eu falei, a lei não é paliativa. Sim. Tá? Eu tenho que regulamentar a questão das redes. Não é, gente, toma cuidado, que existe um discurso fortíssimo que vai censurar. A distância gigantesca regulamentar. É um dos caminhos. Outro caminho o quê? É processo educacional. É sala de aula. A indústria tem que ser transformada numa sala de aula. O escritório lá tem que ser transformado numa sala de aula. Tem que ser um trabalho em conjunto em toda a sociedade. E lembra uma coisa, que você falou assim, me apelidaram disso ou daquilo. O bullying não é só com a criança, com o adolescente. Com a criança, com o adolescente. É com o adulto. Não tem idade. Vocês imaginam o quanto de bullying sofre um operário que está na fábrica perante os próprios colegas. A gente tem que saber que faixa etária de bullying, a gente está muito preocupado com a questão do adolescente, que é a formação. O adulto, ele consegue se sair devido à sua formação, mas muitos estão aprisionados no seu trabalho e constantemente sofrendo bullying. E quando falam sobre isso, é levado como chacota, não é? Sim, chacota, e ele muitas vezes se cala, como refém do trabalho, do ganho dele, da renda dele, ele se cala. Foi o que nós comentamos bem no começo do programa aqui, que não deu pegar a primeira parte, sobre o que o bullying hoje, você não vive somente nas escolas, você vive na empresa, trabalha, no estádio de futebol, por exemplo. Quando eu associo que tem que estar em todos os campos da sociedade, você tem que ser combatido. E um detalhe interessante, bullying. O bullying, ele vem agregado a uma série de outros preconceitos. O agressor, para diminuir o outro, ele usa de outros preconceitos. O biotipo. Gente, hoje é uma questão fortíssima da gordofobia. Ele vai agregando outros elementos preconceituosos para atingir o psicológico, que é o bullying. Então daria para também usar como exemplo, por exemplo, você mostrou esse vídeo para mim também, vou usar isso como exemplo, do Vini Júnior, jogador de futebol, acho que em Madrid, num jogo contra um outro time, e a torcida chamando ele de macaco, não é? Mono, né? Lá é mono. E aí quando eu mencionei isso para eles, eu acabei me excedendo nos meus posicionamentos, e eu inclusive tenho um aluno que não entendeu. Eu falei, olha, o Vini Júnior no Real Madrid, para mim, ele, em 2 anos lá no Real Madrid, 3 anos, ele fez muito mais que o nosso rei do futebol. O nosso rei do futebol jogou muito mais. Eu falei, não é jogo que eu tô falando. É uma forma do que quando um cidadão desse que tem os holofotes, ele tem a obrigação de estar conscientizando, no sentido de conscientização. A luta do Vini Júnior lá, ele vai ficar marcado na história, não só pelo futebol dele, mas pelo pose, como Sócrates. Quem é corintiano? Grande jogador, não só jogador. Não, teve, acho que foi médico, doutor Sócrates, e ali mais um cara que lutou contra a repressão da atitude e o processo de redemocratização do país. Então eu acho que falta muito desses artistas também tá no dia a dia se posicionando. Ronco, uma coisa que a gente vai acompanhando o assunto e vai pensando lá atrás. Na verdade, se a gente for analisar, partimos naquele assunto de cultura,
né? Mas vem lá de trás o bullying, na verdade, muitos anos. A palavra bullying é recente. Tem um exemplo aí do Holocausto, mas se for analisar lá atrás, quando chegaram aqui no Brasil, que encontraram os índios. Sim, vai. Começa, né, já vem o bullying, virou ali, na verdade, uma cultura que hoje, né, é crime, hoje é proibido, mas já vem lá de trás muitas coisas. Que nem o professor falou. Deixa eu falar, desculpa aí, Henrique. Gilberto, só que a gente tem que diferenciar uma coisinha. Cultura, quando ele se transforma em cultura, a sociedade aceita. Por exemplo, vou dar um exemplo: o mundo islâmico, né? Quando você tem a poligamia no mundo islâmico, nossa, para nós, o cara lá pode ter até mesmo 5, 6 mulheres. Para eles é cultural. Por exemplo, estou dando um exemplo do mundo islâmico. É cultura. Isso é construído de uma forma de um longo período. Por exemplo, outro exemplo: no Japão, o homem ganhar mais que a mulher, renda, é cultural japonesa. É algo que vem de uma cultura. Mas para nós isso ainda não tem que diferenciar o que é uma cultura, o que é essa violência. O que é verdade, que eu tipo assim, quando eu falo cultura, por exemplo, eu disse que vem lá de trás com um povo que já era acostumado a apelidar as pessoas, entendeu? Não que seja uma cultura, né, a nível de ser. Sim, a população nordestina tem muito hábito do apelido. Que talvez para nós, que vamos supor, de repente tá junto com eles e ele recebeu um apelido daquele lá, eu me senti ofendido. Para eles é uma coisa natural. Só que a gente não pode relativizar isso. Porque, por isso que eu falo que a empatia é um elemento fundamental. Se coloca no lugar do outro. Como que não, ele deu risada, mas e no interior disso? No momento que ele vai colocar a cabeça no travesseiro. A gente tem que ir muito mais além o cara não leva numa brincadeira, o negão, o neguinho, que negócio que é esse? Né? Até que ponto isso pode o cara leva numa boa, um pouquinho. Até que ponto? Você não está totalmente sentindo o que ele está sentindo. Exato, tem tudo isso mesmo. A pessoa que às vezes que recebe é a pessoa que sente realmente. Que vai sentir na pele. Num momento ele pode ter uma reação ali numa boa, depois aquilo fica martelando. E é um gasto de energia, Gilberto. Muitas vezes fica uma semana aquilo martelando. Sabe aquela socando ali? Aquela brincadeirinha. Aquela coisa fica uma semana martelando. Tem alunos que faltam uma semana para imaginar que a turma esqueceu. Você tocou no assunto que até falei na última vez com a doutora Josi aqui. Por exemplo, no caso lá do Helena Colodi, né? Que teve o assassinato dos 2 jovens lá. Eu acompanhei, tudo aquilo lá desde o princípio, mas aí depois teve um negócio do rapaz, que assassinou e depois cometeu suicídio na cadeia, que ele disse que ele havia sofrido bullying, trabalhado, né? O bullying dele que foi difícil, ninguém, acho que talvez ele nunca falou com alguém, nunca teve um trabalho, uma educação naquilo ali, e aquilo ele colocou na cabeça tal, e será? Ô Gilberto, ali. Não dando isenção nenhuma, nada tira isenção do que ele fez. Mas o fato dele ter falado por ter sofrido bullying. Não dá para descartar essa possibilidade, tá? Ele pode ter ocorrido isso e ele guardado aquilo, tudo mais. Mas tem uma outra linha de investigação ali, que é a linha de investigação de um avanço de grupos. Sim, acompanhei. Você acompanhou? De caráter neonazista. Sim. Você entendeu? E o neonazista, ele não é que ele sofreu bullying lá, é uma outra concepção. Aí vem toda aquela concepção histórica fator histórico nazista, que deu de superioridade racial. Então, ali você tem 2 vertentes. Essa da vingança dele por ele ter sido um menino lá atrás, mas uma pode, na verdade, né? Mas pode ter essa outra vertente de motivação de grupos radicais, que aí não é bullying.
Aí é uma questão de formação ideológica em grupos radicais de superioridade. Supremacia. De supremacia. Tá, então, essas duas linhas, eu não acompanhei ali o fechamento desse processo, se é que fechou. Como que foi, qual que foi o fechamento? Acho que a gente é até interessante buscar, mas o fechamento dali, o que eles concluíram naquela situação? Eu também não. Eu também, até agora, nesse momento, eu não tenho essa se foi fechado ou não. Tá muito nebuloso isso. Mas havia a possibilidade de haver uma rede praticamente por baixo. Sim, ali é um outro tema. Mas, por exemplo, você tem várias situações daquela que foi realmente caráter de bullying. Não aqui não só no Brasil, mas aquela, por exemplo, de Suzano. Lembra do massacre de Suzano? No Brasil? Do cinema? Não, Suzano, aqui na cidade de Suzano, no região metropolitana de São Paulo, que um menino entrou na Machadinho? Eu vi, não lembro. Ali que pegou o professor, alunos, ali de Suzano, foi um pouco, teve aquela de Blumenau também, né? Sim, Blumenau. Sim. Então, são questões que tem que ser vista dessas duas vertentes. Parece que deu uma paradinha agora, né? Então, olha, Gilberto. Uma paradinha. O que é uma paradinha? A paradinha, eu quero dizer que graças a Deus. Sim, graças a Deus. Fez um ano agora. Não tivemos mais ocorrência disso. Talvez porque a própria polícia já trabalha em cima também, na verdade. Sim, você tem um grupo de polícia. Trabalha em cima, a prevenção é a melhor coisa que existe, na verdade. Às vezes você acaba evitando, quando prevê, né? E trabalha em cima das... Levantar essa questão. O policiamento, que se você levantou, pode ser uma medida de proteção, de combate contra o bullying, talvez? Fortuna, Henrique, lembra que eu já falei aqui, acho que eu já falei 2 vezes, né? Repetir. Hoje é necessário segurança. O papel da polícia hoje é necessário no país, em qualquer canto do mundo. Só que lembra uma coisa, a polícia não vai resolver isso. Ela vai combater de uma forma paliativa, vai prevenir, vai combater, mas não vai acabar com esse tipo de violência. Quando eu defendo a ideia da educação, é justamente nessa vertente, porque a educação cria consciência. A polícia é um momento ali de chegar, reprimir. Então é discutível o papel da polícia, mas o papel da educação é o elemento que vai conscientizar esse cidadão. Então, um panorama geral. A melhor forma de combater, de uma forma não paliativa, de uma forma realmente estrutural, é com a educação. Não tenho dúvida disso. Professor, mas o senhor está falando isso porque o senhor... Não, gente, eu estou há 30 anos, eu não estou aqui para... a consciência é aquilo... Você pode multar, você pode ir lá, você está multado, você vai pagar dano, você ficou 2 anos na cadeia, você vai pagar... Ele não vai deixar de ser. Ele simplesmente, eu não vou fazer porque eu vou afetar meu bolso. Ele vai continuar sendo um agressor, mesmo que ele não pratique agressão. Enquanto não mudar a cabeça? Não mudar a cabeça, não tiver conscientização, eu não vejo outro caminho. E essa educação tem que ser em todos. Eu acho que foi a palavra-chave na nossa última discussão, que é a palavra empatia. Entre os jovens, a palavra empatia tem faltado muito. Não é somente jovens, eu acho que em toda a sociedade. Eu falo jovens porque é uma perspectiva a minha, pro futuro. Mas a relação hoje, ela está bastante complicada. Eu também é uma outra coisa que eu estou me barrando um pouco para falar, mas nosso país está dividido, foi dividido. Sim. Infelizmente. Então, e relativizou muita coisa. Infelizmente. Sabe? É mimimi. Eu chamei o outro de gordinho, é mimimi. Eu não vou falar de quem veio essas palavras, mas vocês sabem. Não, mas na verdade. É um mimimi. Não pode falar isso, porque hoje é tudo. Não, então relativizou. Então as pessoas deram voz a essas pessoas. Tem que tomar muito cuidado quem está no poder. O cidadão comum, ele tem uma necessidade de ser liderado. O seu líder, tá? Nós temos essa cultura do líder. É só buscar Vargas, né? A liderança. Ele precisa de ter uma referência. E quando essa referência ela não agrega
de uma forma para se combater esse tipo de coisa, o que vai acontecer? Vai dar voz àquele achando que o líder pode fazer, eu também vou fazer. Eu acho que, né, o pessoal é inteligente o suficiente para saber de quem eu estou falando. Sim. É só não é eu, isso é fato. Isso é fato. Sem colocar em questão também, aliás, colocando em questão também o fato que gera. Você falou um assunto, por exemplo, aí que apelidou outro de gado, o outro de jumento, entendeu? Aí, ó. O discurso de ódio. Exatamente. Tá costurando a teia já. Tá costurando a teia ali pra... E o duro, que tipo assim, acho que pra gente não mudar muito do assunto, mas só dar uma dentradinha, as pessoas viram inimigos por causa dessa divisão. Gilberto. Mexeu, sabe de onde? Que eu falo que é o seio de uma sociedade. Mexeu com quem? Com a família. Pilar da sociedade. Gente, eu tenho uma família destruída. Essa família, não estou falando da minha, estou falando a nossa família. A nossa família está destruída na nossa cidade, no Brasil. O conceito de família. Conceito de família. Aí não, se a gente analisar conceito de família, mas destruiu por motivações. Então veio uma força muito grande, motivadora, que resgatou, jogou isso para fora e está sendo cultivada. Olha na tragédia do Rio Grande do Sul. Sim. Eu não quero entrar não vamos entrar nessa aí, porque tipo assim, a gente parte e vai ficar então aqui, ó, vou perguntar agora, professor, 30 anos, você poderia contar para nós casos que você já presenciou de bullying? Ô Henrique, não vou muito longe não. O ano passado, volta da pandemia, 2022. Eu chego na sala de aula, a menina em lágrimas. Eu falei, mas o que está acontecendo? Está acontecendo tal, retirei ela. Eu sempre, quando eu vejo uma situação dessa, deixo uma atividade e vou acolher. Ela olha aqui, meu celular. A pressão das amigas, olha, você tem uma ideia, a pressão das amigas, olha a força em relação a um relacionamento que ela estava, colocava-se o namorado dela, assim, colocou tudo que é possível de características físicas dela, degredindo a imagem da namorada, ela desesperada em relação à influência das amigas e falando do namorado. Ela não sabia como que ela ia se posicionar. Pra você ter uma ideia. Ou seja, as amigas destruíam o namorado dela com N características físicas. E aquilo ficou martelando na cabeça dela. Abalo psicológico. Até eu tentar resgatá-la, vai conversar até ela voltar na aula, nos conteúdos. Um exemplo agora foi recente isso, que me chamou muita atenção. E também, Henrique, observa na escola que você estuda. Nós estamos lá. Por isso que o nosso debate aí, nós conversamos sobre o bullying nas escolas. Sim. Porque a gente tem muita coisa que fica lá e não sai de lá, porque não vamos, né? Mas o que o bullying acontece. Não. Por falar em bullying, Roncon, professor, já sofre bullying? Gilberto, olha pra câmera da verdade aí, ser sincero. Não, eu sou sincero. O meu bullying, o meu ponto negativo, a galera já sabe. Não é minha queda de cabelo. Não é minha queda de cabelo, mas se falar da minha barriga, me desestrutura. E a molecada passa lá, e daí, essa barriguinha de show. Eu tenho muito essa questão da saúde, né? Então é uma coisa que me desestrutura. Você tá falando da minha barriga, moleque, né? Então eu já dou aquela coisa. E essa barriguinha, professor, daqui a pouco eu já começo a mexer. Mas será que tá muito? Eu já chego em casa, já peço pra mulher. Então, ou seja, queira ou não queira, afeta. Mas a gente tem uma idade, a gente tem uma estrutura psicológica que a gente consegue administrar isso. Mas eu fico com aquilo na cabeça. Eu vou ter que ir pra uma academia, minha barriga tá crescendo. O meu abdômen aqui tá meio desencontrado. Então, isso, olha pra você ver, com a experiência que eu tenho, com a idade que eu tenho, isso me afeta. Você imagina um adolescente.
Quem está se construindo. Quem está se formando. Então, é só um básico aí pra gente relatar essa questão, mas é difícil um adolescente trabalhar essa questão. Imagina o sofrimento, né? Nossa. E será que, Henrique, todos os alunos, por exemplo, levam isso aos responsáveis, tanto ao diretor do colégio? É isso que eu ia levar em questão. Hoje em dia, o Roncon tocou nesse assunto, a questão da família. A gente vê muitas pessoas, muitos jovens que perderam aquela conexão com a família, a ponto de, por exemplo, a família não levar em consideração o que ela está sentindo. Ela acha que é uma coisa mínima. E é uma bobagem, uma brincadeira, porque na época dela era simples, na época dela não tinha isso, e acaba que a perca desse vínculo familiar de hoje em dia reflete diretamente nos nossos jovens. As verdades, desculpa aqui, mas as verdades é que às vezes o pai ou a mãe abandona o filho nessas situações. A criança, o adolescente, o jovem não tem um porto seguro. Ele não tem. Olha aqui, voltando um pouquinho só. Vocês perceberam a minha mudança? Eu suei. Fui falar da minha barriguinha. Aí, Olha, com a idade, com a formação que eu tenho, fui falar de um ponto que não é agradável para mim. Agora se imagina. Vocês entendem como que a gente tem as fraquezas? Todos temos. Nós temos nossas fraquezas. E aí é aquilo que eu falei. Você muda a temperatura do corpo. Você muda a temperatura do corpo, por uma simples fala. Ultimamente eu dei uma guardadinha, mas rapaz, eu lembro um dia que um rapaz falou assim: cara, como você engordou? Olha! Essa é aquela. Eu queria que acabasse o mundo. Você viu o Gilberto? Rapaz, eu falei pro cara, faz tempo que você não me vê. Você me pergunta sobre o tô gordo, fala que tô gordo. Cara, você fala assim, você tá bom, cara? Mais um pouquinho, acho que eu parti pra uma ignorância. Ia partir pra ignorância. Então ele falou isso, imagina assim. Aí, eu tô falando. Não mexe, é verdade. Tô falando. Tem isso mesmo. Você tem, é um ponto que você fala, porque a sociedade cria modelos estéticos, e aí mexe num ponto, você vê que tá muito relacionado com a questão estética. E agora você imagina a estética com um adolescente. E o adolescente está muito inseguro com essas coisas. Sim, inseguro. Você agora usa mesmo como exemplo. Mas eu acho que eu fico minha família está de testemunho, acho que eu fico uma meia hora para fazer esse cabelo aqui, esse boi lambeu. Eu fico uma meia hora. Olha lá, se leva em consideração. Todo mundo leva em consideração esse padrão estético. Sim, a gente tem as vaidades da gente. Verdade. O homem é vaidoso. Tipo, parece uma imposição, né? Você tem que seguir esse padrão aqui, Hoje eu chego lá no terceiro, a menina: oi, professor. Oi, o senhor vai falar nada? Falei: como assim? Professor, olha, ela tinha feito o cabelo. Eu achei mal, falei: aí a outra me cutucou pra me falar alguma coisa. Falei: nossa, teu cabelo tá lindo. Olha só. Nossa, ficou muito lindo. Tava bonito. Mas olha como que a necessidade. Hoje se tem uma necessidade muito grande. Uma carência. Aí imagina eu chegar e falar assim: nossa, mas tá horrível esse teu cabelo. Então, todo mundo tá preparado pro elogio. Pro elogio. É o contrário. Aí acabou com o dia. Acabou com o dia da pessoa. É verdade. Mas Cara, que assunto gostoso foi hoje, viu? A gente bem descontraído e a gente vai vendo e vai, ao mesmo tempo, a gente vai aprendendo, né? A gente vai analisando todos os lados, né? Toda a sociedade, no colégio, o professor, diretor, os pais em casa, né? Que se envolve com esse tema. Para fechar com chave de ouro, professor José Antônio Roncon. Puta vida. Ela já vem. Se tiver os alunos, pais, adolescentes que estão assistindo, uma mensagem para eles, para caso sofrerem ou se já sofreram, de consolação. Não se cale-se. Não cale-se perante a qualquer tipo de violência. Não tem que ter vergonha. Sim. Não tem que se achar que é mimimi. Se você perceber que você está sofrendo, não importa se é adolescente ou adulto, você não pode se calar. Eu não gostei. Cara, eu não gostei que falou da minha barriga.
Tá? Então você tem o direito de não gostar. Então eu acho que a grande mensagem, Henrique, é você, se o teu filho está sofrendo, procure que a escola, se na escola procura a escola, se a escola não deu retorno, você tem que partir para os meios legais. Ou se calar, você está sendo convivente. E um detalhe, viu, Henrique? O agressor, eu digo assim, o agressor não é só aquele que comete. Aquele que ficou omisso. Exato. Ele também é um agressor. Eu pavor de pessoas omissas. Não é comigo, não é comigo. Você entendeu? A sociedade não tem necessidade disso. Você tem que buscar aqueles que, não, colega, você está errado, você não pode falar isso. Vamos rever esse teu posicionamento. A gente tem que trazer isso para a sociedade. E o pai que está me ouvindo, a família que está me ouvindo, cuida. Porque pode chegar aos extremos. Exato. Pode chegar aos extremos, né? Tem situações aí que é relatado de chegar a um extremo e depois o sofrimento é maior. Roncolo, eu não quis comentar não, mas vou comentar aqui agora, voltando àquele assunto lá do rapaz. Você sabe que a ignorância, às vezes quando você não controla, a ignorância ela atravessa o limite. E aí eu me lembro, rapaz, que aquele monte de gente lá, ainda eu falei assim, rapaz, verdade, cara, tô gordo mesmo. Eu faço um regime, vou emagrecer, agora você tem que nascer de novo pra ser bonito, bicho. Entendeu? Mas depois eu fui analisando, cara, daqui a pouco dando risada, igual assim, sabe? Eu falei, olha, por ignorância da minha resposta é uma briga, sabe, um negócio ali, né? E quer dizer, é que mexe no ego. É difícil quando mexe no ego. Gilberto, eu sempre trabalho com a ideia de não revidar. Revidar você sofreu, eu vou bater em cima. Eu acho que aí você vai gerar mais e mais violência. Eu sou pelo processo assim, revidou, você tem que se defender, mas não tem se defendendo agredindo, buscando meios legais, tá? Fazer com que passar para as autoridades, passar para pai, mãe, enfim, para tomar medidas, né? Se você me usa um vocabulário comigo agressivo, eu vou revidar com outro. Eu acho que a sociedade é difícil. Aí vai o quê? Vai aumentando o tom. Negócio. Aí vai aumentando o tom, tá? Vai aumentando, vai chegar o quê? Vai gerando mais e mais violência. Conflito gera conflito. Com que papo gostoso. Pena que nós temos o nosso limite, nosso tempo, mas vamos ter que chamar ele pra vir na próxima vez, viu? Vai ter. Aliás, nós temos aí 10 pods, porque essa aqui é uma contrapartida da Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, com o Governo Federal, com a Secretaria de Cultura de Cambé, e a gente faz esse pod aproveitando para trabalhar o assunto da cultura e o bullying, que é um assunto que está sendo comentado ultimamente nas redes sociais, é presenciável em todos os setores da sociedade, nos colégios, na empresa, enfim, na rua, no campo de futebol, em tudo. Então a gente vive isso daí. Então é um assunto bem interessante. A de hoje foi um dos programas que dificilmente terá um programa igual esse aqui, e a gente vai repetir no 11º, então pode já. Vamos esperar hoje. Não vamos dar muita chance, não. Vai ter mais, vamos ter mais episódios, mas eu não vou mentir. Foi uma bela discussão. Agradeço o professor Roncon por ter dado aqui a sua sincera opinião sobre o assunto, não ter poupado detalhes. Eu acho que foi uma bem produtiva. Roncon, mas antes eu quero que você fala quanto tempo você já leciona, quanto tempo você já viu esse caminho. Ô Gilberto, como educador. Eu acho que está muito próximo de 30 anos. Rapaz. Acho que o ano que vem já tá chegando aos 30 anos. E eu acabei agora esses últimos 3 anos. 30 anos você formou aí, aliás. Eu estava comentando hoje, Gilberto, que eu tenho a possibilidade de estar dando aula para netos dos meus primeiros alunos. Que legal. Nós fizemos uma conta hoje na escola. Eu falei assim, nossa, tem uma aluna minha que lá na primeira turma ela acabou ficando grávida. Então eu falei assim, faz a conta, a filha dela naquele momento hoje está com uma idade que já pode ter uma filha de 14 anos, 15 anos. Então, gerações, vai estar entrando na 3ª geração. E o duro que é gostoso, Roncon, sabe por quê? Tipo assim, esses alunos seus que encontram você hoje, esses alunos lá atrás, é o grande. Rapaz, a lembrança que fica. Deixa eu te interromper. Você está falando da Josi, advogada, que veio aqui? Exato, a Josi foi aluna minha.
Aí, não acredito. A mãe da mãe Eduarda. E estou dando aula para a filha dela. Exatamente. Tem história, hein, professor? Não, você, então, não é assim agradecer, mas para mim é uma alegria. Eu não consigo ver longe de uma sala de aula. Eu não consigo. Eu tô assim, nossa, se aposentar. Eu acho que eu vou continuar enquanto eu tiver essa energia para a gente poder estar levando. Gente, eu acho que a transformação de uma sociedade, a educação é o caminho. Você pega a Coreia do Sul, você pega o Japão, pós-guerra destruído. Qual que foi os maiores investimentos? Na educação. Eu não vejo outro caminho. Nós estamos passando um momento difícil na educação. Mas muito difícil. Só que quem vai fazer a diferença dentro da sala de aula é o professor. É verdade. Eu levanto esses quase 30 anos com a ideia assim, eu estou fazendo algo para mudar a sociedade. Com certeza, Tem, né, aqueles que pegam alguns outros caminhos, enfim, mas a gente está de passagem aqui. Então eu tenho que deixar alguma coisa de construção. Se for deixar algo para a eternidade, que seja algo bom. Algo bom. E deixar o capital, alguém vai ficar com o capital. Isso é. Você vai ficar, isso é muito nativo, né? Tem uma frase do Nelson Mandela, né? Em uma guerra tem que se dar lápis, caneta. Sim, e não armas, né? A grande transformação na sociedade é através do livro, através do lápis, do caderno. É legal quando cita-se Nelson Mandela, tem o outro lado também, a Have a Dream, tem o Martin Luther King Jr. A ideia da paz. Lutou pelos direitos civis norte-americanos. Sim, você tem eles. Vamos marcar um dia depois dos pódios pra gente marcar um dia de história, viu? Pra gente conversar sobre Precisamos, marcar um dia de história. Dá pra discutir muita coisa. Cara, vamos fazer assim. Porque você tem que ir buscando esses detalhes, pra ver que essa molecada toda aí vai. Essa molecada toda, eu falo com certeza absoluta. Essa molecada toda gosta de ouvir história. Gosta de ouvir história. Sim. Vamos pegar um assunto, depois vamos tratar um assunto, estrechar pra gente conversar com o pessoal, chamar o pessoal pra participar conosco também. Tem pergunta aí, Henrique? Não, tem nenhuma pergunta, apenas elogios. Aqui, ó. Certo. Se quiser eu posso ler alguns. Pode ler, pode comentar aí. A Fernanda Paiva, Ronks é um professor que sempre. O Ronks é um apelido carinhoso. É um professor que sempre me coloca para refletir muito sobre meus assuntos. E parabéns pela conversa maravilhosa. A Mariane Trentini. Parabéns pela conversa maravilhosa. Tenho muito orgulho de falar que sou aluno do Hong Kong. Então, olha só. Espetáculo de meninos, né? Tem muita gente boa ali, com um potencial gigantesco. E eu espero que eu tenha acertado hoje, para que daí o pessoal depois acompanha. Você viu que o pessoal durante a semana vai acompanhando a live ali, tem que acompanhar, quem nem acompanha, tem que chamar esse pessoal, não tem como. Ronco, mais uma vez, te agradeço imensamente aí pela sua colaboração aí, de vocês, juntamente com a lei que você conhece, a Lei Paulo Gustavo, e esse assunto que foi um assunto maravilhoso no dia de hoje. Obrigado mesmo. Eu agradeço vocês pelo convite e uma próxima estamos aí, puder ajudar para tentar mudar um pouquinho a sociedade, eu vou estar juntos aí. Muito obrigado, Henrique. Eu novamente agradeço, é um prazer estar aqui. Vamos manter forte aqui até o último. Aí vamos junto. Tá certo. A todos excelente noite, até quarta-feira com o nosso próximo pod, o bullying nas escolas de Cambé. Abraço do Gilberto, do Hong Kong e também do Henrique. Boa noite.